Olá a todos, eu sou Geraldo Alckmin e eu quero indicar para vocês um anime, Shingeki no Kyojin. Muito bom, muito divertido, em que titãs, terríveis criaturas, atacam violentamente a merenda, não, quer dizer, pessoas. Comunismo, fascista, comunismo. Minha filha assiste e disse que chipa o Levi com a Mikasa. Mas eu acho que eu vou votar no Amoedo. Ele... E é Bolsonaro, porra! O que é isso aqui? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Eu não entendi o que é chipa. É uma coisa, uma linguagem adolescente. E aí descobri que é quando a pessoa se relaciona com a outra. Muito interessante. Shingeki no Kyojin, anime de qualidade. Eu não sei, feminazi. A situação do Brasil está me dando medo. Eu não sei em quem votar. Essas eleições estão insanas. Calma, Levi. Você sabe em quem votar. Só ele pode nos salvar. É Lula livre. E vote no Haddad. O Haddad é legal. Ele gosta das pessoas. Petista gosta de vagabundo, tá ok? Você tem que votar, é no mito. Agora eu vou te matar, Levi. Pacificamente. Fala, bando de otaku velho, beleza? Caveira de novo aqui na área, trazendo a análise da terceira temporada aqui de Shingeki no Kyojin, primeira parte. Lembrando que eu já trouxe em 2 vídeos muito bons, por sinal, uma análise da segunda temporada. Então, se você não assistiu esses vídeos ainda, quer dar uma conferida, vai estar no card e também no primeiro comentário aqui do vídeo. Também dá uma passada lá nas redes sociais aqui do canal, para você ter uma interação mais direta e maneira comigo. O grupo do canal, especialmente, é a parte onde é mais legal e mais foda, que vocês vão gostar mais. Lá a putaria rola solta e muito louco. Tem a Bullset lá, que é a musa do canal aqui. Você vai entender se você estiver lá. Então, dá uma conferida lá no grupo aqui do canal. Também vou pedir um favor para vocês que indiquem esse vídeo para 5 amigos que você acha que vão gostar do canal. Não esquece de já ir deixando aquele like maroto aqui no vídeo e ativar o sininho para sempre receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá? E para esse vídeo do Shingeki no Kyojin, para existir uma sequência dos próximos episódios de Shingeki no Kyojin, eu quero deixar uma meta legal aqui de 150 likes. Acho que é uma meta bacana para a gente conseguir alcançar e para ir conseguir ter a segunda parte. Vai ser foda, então, quer que tenha a segunda parte, divulga, compartilha, curte, enfia o dedo no cu e gira. E é os bichos piruleta da porra, beleza? Lembrando que esse vídeo vai ter uma zona de spoiler para quem ainda não assistiu essa terceira temporada do Shingeki no Kyojin. O momento em que a zona de spoiler começa também vai estar no primeiro comentário aqui do vídeo. Então, sem mais demoras, bora lá! Errou! Não foi preciso esperar longos anos de indefinição para o retorno aqui de Shingeki no Kyojin. O bom é que a essa altura da história temos algumas das reviravoltas e acontecimentos mais interessantes, e tendo previstos 24 episódios, podemos esperar que uma boa parcela da história seja adaptada no decorrer dessa temporada. Tendo mantido o estúdio Wit com praticamente toda a equipe de produção que vem desde a primeira temporada, aqui encabeçada por Tetsuro Araki, temos então garantida a qualidade que já tivemos apresentadas nas temporadas anteriores. Como grande mudança, temos pela primeira vez uma abertura de Shingeki no Kyojin não sendo feita pelo grupo de rock / metal sinfônico Linked Horizon, o que gerou uma certa, para não dizer muita, estranheza e fogo no cu dos fãs. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. Ao ver que a banda responsável pelos hinos Guren no Yumiya e Shinzo wo Sasageyo, músicas da primeira e segunda temporada respectivamente, não estariam a bradar um cântico de impacto similar ao das temporadas passadas. O reboliço aconteceu quando a música Red Swan, executada pela lendário Yoshiki da banda X-Japan, deu as caras na nova abertura aqui de Shingeki no Kyojin. Sem muitos rodeios aos que já conhecem o trabalho de Yoshiki, ou Yoshiki, enfim, à frente do X-Japan, não estranharam o tom excessivamente melódico da música, que é uma das marcas registradas da banda. É uma música boa, mas talvez não combine tanto assim com o clima de Shingeki no Kyojin. E além de termos um primeiro episódio sem encerramento, o fogo no cu foi grande. Fogo esse que só foi apagado com o segundo episódio, onde temos um encerramento revelando então a canção Akatsuki no Heiken,
essa sim executada pelo grupo Linked Horizon. Também uma canção lenta, porém tendo aquela pegada orquestral e épica que caracteriza a banda. E esse que foi o único ponto até o momento que trouxe uma certa divergência entre os fãs da série. Falando da parte técnica, como dito anteriormente, aquela galerinha batuta das 2 primeiras temporadas voltou. E voltou inspirada. Então temos nas partes da trilha sonora, efeitos visuais e direção de cena em geral, o melhor trabalho apresentado pelo estúdio e por essa equipe no contexto geral da obra. Temos sequências de ação muito bacanas e principalmente nos combates entre o Levi e o Kenny, com muita fluidez sendo colocada em cena, com uma qualidade visual muito boa. Isso em todos os frames. As cenas são muito bem desenhadas. Na parte da direção artística temos cortes e planos mais diretos, com pouco apelo poético ou artístico. Mas isso é uma escolha da direção. Ser ou não mais ou menos poético não torna as sequências melhores ou piores, são apenas 2 caminhos a serem seguidos. E aqui o escolhido, ao menos até nesses primeiros episódios, são enquadramentos e cortes que buscam um dinamismo à cena. Até mesmo porque, por termos mais momentos de combate do que de reflexão ou poesia, enfim, acabaram adotando uma edição e a parte dos cortes uma pegada mais crua e mais direta. O ponto a se destacar é que temos o retorno do tão temível CGI em um dado momento da história. Assim como ocorrido na temporada passada, destoou um pouco da animação tradicional, porém aqui é muito mais bem dosado, mas mesmo assim acaba gerando uma certa estranheza. Menor, né, do que ocorreu na temporada passada, mas ainda sim é um pouco estranho de ver. Aquele bonecão tridimensional destoando completamente da animação 2D tradicional. A gente tem na narrativa um ponto interessante que já foi introduzido na temporada passada, e nessa terceira temporada muito mais bem lapidado, muito mais bem executado, sendo que os acontecimentos são de maneira não linear, o que ajuda a criar uma tensão na narrativa. Além disso, eles conseguem trazer diversos fatos em um ritmo rápido e não deixando os acontecimentos maçantes ou corridos. Tanto que eu acreditava que os acontecimentos que são mostrados nesses 10 episódios seriam arrastados pelos supostos 24 episódios que essa temporada vai ter. Mas não, aqui eles conseguiram encaixar bem e ainda mostrar de forma mais clara do que é apresentado no mangá, tendo um direcionamento narrativo ligeiramente ocidentalizado, puxado por uma pegada mais de séries, como Walking Dead ou Game of Thrones mesmo, obviamente guardadas as suas devidas proporções. Mas essa decisão deve ter ocorrido porque o Shingeki no Kyojin ele é uma série que tem um grande apelo aqui no ocidente, e o que foge um pouco do que é normalmente visto em narrativas de anime. Eu sei que infelizmente eu acabo me tornando um pouco repetitivo, principalmente em séries que eu falo muitas vezes aqui no canal, mas como eu disse nos vídeos da segunda temporada, todos os personagens já são cativos e conhecidos de longa data. As suas personalidades foram ampliadas e mais bem destrinchadas com a segunda temporada. Sendo assim, temos a terceira trazendo um tom mais de resolução e não de construção. Porque afinal de contas você já conhece todos os personagens que aparecem aqui, sabe as motivações e as personalidades de cada um. Então, tirando a História e o Levi, a gente não tem um grande aprofundamento no background dos outros personagens. Praticamente nenhum aprofundamento na história dos outros personagens. O que a gente tem são todos atuando e demonstrando as suas personalidades nas adversidades que aparecem. Sendo assim, começa a tão temida zona de spoiler. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Zona de spoiler. Que delícia. Antes de mais nada, vale ressaltar que o Eren aparece nos primeiros momentos do primeiro episódio dessa temporada com os cabelos um pouco mais longos que o normal, fazendo um monólogo sobre o Armin ter lhe dito que além das muralhas havia o mar. Essa que é uma grande referência aos acontecimentos futuros do mangá e posteriormente da série. Com a intenção de esconder o segredo da muralha, o governo resolve capturar a História e o Eren, além de declarar Irving como um criminoso, levando em conta que ele passou muitas vezes por cima do governo para manter o Eren, que é um titã, né, debaixo da asa do exército. Aqui vale ressaltar que o governo de Shingeki no Kyojin era meramente citado, só que nessa temporada vemos que os habitantes das muralhas são regidos por uma monarquia, tendo seu regente, juntamente com os ministros que obedecem ele, aquela coisa toda. Aqui a gente tem aquela velha fórmula que o Hajime Isayama usa em Shingeki no Kyojin. Tava lá o tempo todo, só você que não viu. Chupa meu pinto então, seu vagabundo. Apareceu uma vez ou outra, mas só foi ganhar importância nos acontecimentos futuros, assim como a própria Ymir, o Bertholdt, o Reiner e a História, né? Eram personagens que estavam ali o tempo todo na primeira temporada, mas tinham pouca importância
até o momento. Sendo assim, o governo em Shingeki no Kyojin sempre apareceu, porém apenas agora ele está sendo aprofundado. Um ponto interessante sobre essa temporada é que os personagens novos que são inseridos fecham a sua participação já nesses 10 episódios, porém eles sendo personagens extremamente importantes para a história dos demais. Eles acabam sendo usados para enriquecer o background da série e dos seus protagonistas, é um ponto bem interessante. As interações iniciais entre os personagens, dos personagens principais, são só para reintroduzi-los à série mesmo, né, tendo um clima mais leve, trazendo até uma certa naturalidade às relações do grupo de protagonistas. O Eren ali sempre muito correto, né, se atrapalhando para falar com a história, meio virgão. A Sasha roubando comida, o Jean e o Connie trazendo a parte cômica da série, e a Mikasa tendo aquele poço de devoção pelo Eren, e o Levi sua mania de limpeza, enfim. É algo que meio que para mostrar, para lembrar, né? Olha, os protagonistas estão aqui, cada um deles tem esse jeitão. Enfim, é só um pequeno lembrete para o espectador. E até porque daqui pra frente a ação corre solta e não tem muito tempo para desenvolver muito mais cada um dos personagens. É até uma coisa que evita um erro que a própria série Walking Dead cometeu muitas vezes, ou outras séries com grandes núcleos de personagens, que acabam deixando alguns de canto durante toda a sua participação. Mais ou menos como que aconteceu com o Daryl na última temporada do próprio Walking Dead. Até porque a gente sabe como que o Connie, o Jean e a Sasha agem. E eles dificilmente, ao menos até aqui, vão ter uma grande importância em uma situação de combate, uma situação de estratégica e tudo mais. Eles são coadjuvantes, mas também têm o seu peso e o seu carisma. Então é legal eles introduzirem os personagens nesse princípio só para uma relembrada de como que eles são. Falando dos personagens, um que é inserido e tem grande relevância nesses 10 primeiros episódios é o Kenny Ackerman, tido como um assassino perigosíssimo, tendo matado diversos oficiais do exército e que é incumbido por Rod Reis, o verdadeiro rei e pai de Historia, a capturar Eren e a Historia, além de eliminar a tropa de reconhecimento. O bichão é brabo mesmo, chega em grande estilo, metendo o pé na porta, é uma cena extremamente bem animada, bem executada, né? O Wit Studio nessa temporada está espetacular com as cenas de ação. Ele acaba matando alguns oficiais que estavam ajudando o Levi. Trabalhar pro Levi é quase como um atestado de morte, porque quase todo mundo que trabalha junto com ele morreu. É mesmo, é? Isso, a senhora é destruidora mesmo, viu? Foda-se, eu não te perguntei! O Kenny ele acaba seguindo uma fórmula básica, né, que é aquele matador cruel e sanguinolento, covarde, estuprador, bandido canalhão, sendo um tipo até bem comum. Só que aqui em Shingeki no Kyojin é interessante porque, como o próprio Eren, que é o típico protagonista, o Kenny ele é esse típico vilão. Porém, o fato de não ter uma construção psicológica tão complexa acaba sendo de fato meio irrelevante, porque ele é uma peça que se encaixa no contexto geral da obra. O todo em Shingeki no Kyojin, ou seja, a trama, a história, são muito mais relevantes que os personagens. Por isso que esses inúmeros clichês, entre aspas, de personagens, como o Eren, né, que é o protagonista gritador, o Armin, o covarde de coração bom e muito inteligente, ou mesmo o próprio Kenny, o típico vilão sanguinolento que sente prazer em matar, mesmo esses detalhes considerados clichês acabam sendo irrelevantes, porque o todo em Shingeki no Kyojin é o que importa. Como eu disse, a história, a trama, o desenvolvimento, enfim. E é curioso dizer isso, mas todos os 10 episódios de Shingeki no Kyojin, dessa terceira temporada, eles não são sobre titãs. É o quê? Mesmo sendo sobre titãs ao mesmo tempo, mas sim sobre como é o ser humano em uma situação extrema. Esse é um tema que é amplamente abordado no próprio Walking Dead, como eu falei, até mesmo no Devilman, entre inúmeras outras séries que colocam o bicho, o homem, o bicho ser humano em uma situação apocalíptica. Tudo que os regentes têm, esse medo que eles possuem de expor a sociedade, mostra como muitas vezes o ser humano é usado meio que como uma massa de manobra, sendo que o Irving tem um papel bem interessante, questionando, né, isso é uma coisa que o pai dele ensinou, que as pessoas preferem viver uma mentira do que expor a verdade, e a gente pode ver isso também muito depois que o Irving consegue fazer o golpe militar, o golpe militar é bem sucedido, onde inúmeras pessoas acabam questionando e criticando o exército, dizendo que preferiu um rei ausente do que um exército inquisitor. Antes de que alguém fale alguma coisa, eu não tô apoiando a ditadura não, só tô falando dentro do contexto do Shingeki no Kyojin, beleza? Muitas vezes as pessoas elas preferem uma linda farsa, bonita, cheia de pompas e tchu-tchu-tchu, do que a realidade feia e catarrenta e craquelenta. Preferem romantizar uma fantasia do que encarar a dura realidade. Isso é mostrado inclusive aqui na conclusão desse arco,
O que motiva o Erwin, e ele que é um dos meus personagens preferidos aqui de Shingeki no Kyojin, e que a partir dessa parte ganha uma importância absurda na série, é descobrir o porquê que o governo tenta acobertar a verdadeira família real e o porquê deles quererem acobertar o fato das muralhas serem feitas de titãs. E também o porquê que todo aquele que busca a verdade acaba sendo rechaçado e até morto, como que aconteceu com o pai dele. Como eu disse nos reviews passados, a segunda temporada trouxe muitas perguntas, já a terceira traz todas as respostas e inserindo novas perguntas também, o que é bem legal, o que ajuda a longevidade aqui da série. De um primeiro momento, nesses 10 episódios, a gente tem a revelação de que existia um primeiro titã responsável por construir as muralhas e que a família Reis é a herdeira desse poder titânico, sendo que apenas quem tem o sangue da família consegue manifestar o verdadeiro poder desse titã. Em determinado momento da história, Grisha Jäger, que é o pai do Eren, elimina todos os membros da família Reis, exceto o Rod Reis e a História, que por ela ser bastarda não tava, e o Grisha acaba também devorando a irmã da História, ela que possuía na época o poder do primeiro titã, e que tempos depois ele acaba obrigando o Eren a devorá-lo, né? E aqui é um negócio de fulano comendo ciclano, que pelo amor. Isto é a maior putaria! 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 Tem que pegar o pinto e enfiar na bunda e sair como espanador no rabo. E esse que é o motivo do Rod buscar sua filha bastarda e o Eren. O plano original do Rod Reis é que a História como Eren, né, e olha aí o povo se comendo de novo, para que ela manifeste a memória do mundo. Lembrando que esse termo memória do mundo ele pode ter outros nomes como coordenada, dependendo da tradução que você pegar, ou seja, no mangá ou no anime, enfim. Sendo que esse é um dos poderes do Titã original, que além disso faz com que ele consiga alterar a memória de todas as pessoas, exceto os Ackerman, mas calma que eu chego lá. Explicando do porquê de toda a população não saber como caralhas as muralhas e a humanidade foram parar ali, esse é um ponto que é bem explorado na parte que o Erwin toma o governo, além de explicar como que o Eren conseguiu controlar os Titãs no final da segunda temporada. Essa acaba sendo de uma maneira bem resumida todos os pormenores que acontecem e as respostas nas maiores questões abertas até aqui em Shingeki no Kyojin. O ponto bacana é que todos esses fatos me parecem ser apresentados de uma maneira muito mais clara do que no mangá. Um pouco disso se deve ao fato de que o Hajime Isayama, o autor do mangá, deu um auxílio no desenvolvimento do anime, inclusive adicionando e corrigindo alguns acontecimentos, para exatamente deixar o anime mais bem lapidado do que o mangá. Antes de partir para os acontecimentos finais dessa primeira parte do anime, vale ressaltar alguns trechos e participações de personagens. Uma cena que tem um detalhe bem interessante é quando o Levi está falando do Kenny, e ele se refere ao Kenny como Kenny Ackerman. Quando a Mikasa escuta isso, ela se assusta, porque o sobrenome dela também é Ackerman, que acaba colocando uma teoria que a Mikasa, por ser uma Ackerman, ela seria imune ao poder do Titã. Explicando brevemente, os Ackermans foram os que se opuseram aos reis, a família Reis, né, no princípio de tudo, porém isso são acontecimentos e coisas que são mais explicadas bem pra frente no mangá e posteriormente no anime, claro, do porquê eles não serem afetados pelo poder do Titã. Outra coisa, mas aqui já é dando uma de otaku fedido comedor de cheetos, né, é que existem algumas interações entre o Levi e a Mikasa que me fizeram shippar fortemente esse casal, cara. Já que o Eren é uma besta quadrada que não vê que a Mikasa fica toda lubrificada perto dele, então seria um casal interessante. Mas isso foi até eu ver as interações da Hanji com o Levi. E mano, na moral, vocês podem até me chamar de louco, mas eu acho que tem uma tensão sexual frenética entre os dois. Um casal muito tesudo e muito foda, né? Deixe-me possuir seu corpo, sua danada. Nossa, que homem impetuoso e sensual. Mas enfim, finalizando a parte de otaku fedido e falando da Hanji, ela é uma personagem que tem crescido de maneira muito importante na trama. Isso vai se refletir nos acontecimentos futuros aqui de Shingeki no Kyojin. Só que como eu falei por diversas vezes nos outros reviews, qualquer coisa que eu venha citar aqui pode ser considerado um spoiler, então quando acontecer nós comenta essa bagaça aí. Bom, continuando com os acontecimentos, após levar o Eren e a História para a caverna onde os rituais de transferência de poder titânico são feitos, inclusive é o local onde o pai do Eren acabou matando quase toda a família Reis, o Rod Reis aqui ele tenta convencer a História a comer o Eren, dizendo que é por uma boa causa aquilo tudo, né? Comer o Eren por uma boa causa. Isso é muito engraçado, mas enfim, foda-se. Não tem graça! Porque ela, enfim, devorando o Eren, vamos usar o termo devorando, ela absorveria os poderes titânicos em sua plenitude. Falando especificamente do Rod, ele é um personagem, pra mim, bem conflitante. Ele realmente crê que o que ele faz é pelo bem da humanidade, que as pessoas devem permanecer dentro da muralha. Existe um motivo muito forte pra ele, pra família Reis, querer isso. É um questionamento que infelizmente fica em aberto.
Como eu falei, tem muitas questões respondidas, mas muitas novas questões são apresentadas exatamente para uma continuidade na série. E o interessante é que ele é alguém extremamente refém do poder. Aqui em Shingeki no Kyojin, representado como o poder dos titãs. O interessante, como eu falei, é que ele mesmo não tem coragem de tomar o poder para si. Sendo ele um membro da família Reis, o poder se manifestaria plenamente no corpo dele. É algo como se ele não tivesse coragem de ser o executor, né? Aquela coisa assim, o detentor do poder. O interessante é que o poder, de uma maneira filosófica, como ele é tratado aqui em Shingeki no Kyojin, a gente pode até levar isso, fazer um paralelo com a vida real, né? Que assim como um cargo de grande responsabilidade, né? Uma carreira muito visada, seja um político, um artista ou mesmo um executivo, o poder aqui em Shingeki no Kyojin é tratado como algo que está ao alcance de poucos, sendo assim algo temido, respeitado e até almejado. O Reis, ele quer ter um papel de espectador, por medo ou qualquer outra coisa, não se acha digno de usar o poder titânico, como alguém que não está disposto a pagar o preço por um grande poder. Por exemplo, um artista, né, que tem um grande sucesso, acaba pagando um grande preço. Isso a gente pode colocar como as inúmeras pessoas do povo, né, os populares aqui comuns em Shingeki no Kyojin, que criticavam e rechaçavam o Eren por ele ser um titã. Assim como na vida real, o cidadão comum ataca veementemente artistas, chefes, enfim, pessoas que têm grande poder, entre aspas, e curiosamente não fazem parte desse universo, não fazem a menor ideia de como é estar nessa posição, não sabendo o preço que é pago por estar nessa posição. O Isayama, ele disse em uma entrevista que o Rod Reis não se sentia digno de carregar tal poder. Eu penso que essa sensação de não se sentir digno está muito mais atrelada por ele ter a imagem do seu irmão Yuri, já que o Yuri ele era alguém tão bondoso. Então assim, o Rod ele não se via como alguém do mesmo nível de seu irmão, tanto em bondade quanto em competência para carregar esse fardo. Porque mesmo tendo o peso de saber a verdade do mundo, o Yuri ainda se mantinha uma pessoa idônea. Já que quem recebe o poder, além de todas as vantagens que eu já citei, com a memória do mundo, a memória dos seus antecessores e tudo mais, com a verdade sobre todos os acontecimentos do passado, enfim, que o rei sente, acabaria sabendo de tudo e ele prefere viver numa mentira muito bonita do que saber toda a verdade e pirar o cabeção. Basicamente ele tinha medo de saber a verdade por trás de tudo que aconteceu. Isso vai bem de encontro ao que é mostrado quando apresentados todos os personagens que herdaram o poder do primeiro titã, que todos eles adotam uma postura complacente com a sociedade dentro da muralha, como que se eles achassem que a humanidade de fato merecesse o destino que recebeu. A gente chega então aos embates finais desses últimos episódios. Primeiramente, os combates dentro da caverna entre o grupo do Levi e o grupo do Kenny acabam não trazendo, do ponto de vista coreográfico, nada de novo. Mas calma, segura a periquita, isso não é uma coisa ruim. O que eu tô querendo dizer é que para quem já tá familiarizado ao Shingeki no Kyojin, não surpreende tanto. Todo mundo já viu as lutas usando a manobra 3D. O grande diferencial nessa luta é que são humanos, que normalmente lutavam contra titãs, lutando contra outros humanos. Então esse é o diferencial. Mas da parte de vista coreográfica, pouca coisa muda. De qualquer maneira, a animação continua extremamente competente. Existe um determinado momento que pro Levi entrar na caverna, eles jogam uma fumaça ali para poder dispersar o grupo do Kenny. Toda a parte da fumaça, luz da sombra são tratadas, juntamente com a movimentação, são tratadas de uma maneira extremamente orgânica, muito natural, né? Tanto o fogo, a fumaça, a movimentação ficou muito natural e muito bonito de ver. Bonito! De qualquer maneira, todo o conflito entre as duas forças é muito bem direcionado, porque realmente passa uma credibilidade de serem estrategistas, né? Tanto o Levi e a Hanji contra o Kenny. São estrategistas se degladiando. Todas as reviravoltas do combate são muito boas, porque a cada movimento parece que um dos lados está conseguindo vantagens sobre o outro. Esse é um dos pontos mais bacanas de Shingeki no Kyojin. A série acaba sendo muito convincente em suas cenas. Nenhuma das vezes, ao menos pra mim, me passou de que existia um protagonismo, de que os heróis, entre aspas, estão vencendo porque são os heróis. E isso fica bem claro nessa cena. Fora que rola um pouco de debate ideológico também, né, pra ajudar isso, porque apesar de pra gente torcer pelos protagonistas, isso não quer dizer que eles são o lado certo da história. Se você for parar pra pensar, será que o Kenny e o Rod Reis não estão certos em defender os segredos da muralha? Enfim, é até uma coisa que vai ser muito explorada nos próximos episódios, provavelmente. Já no interior da caverna, a gente tem um impasse do Rod, a Historia e o Eren. Nessa parte a gente tem o Rod revelando todas as suas motivações à Historia. E na moral é tudo balela, porque eu particularmente acho esse maluco um grande filho da puta. E até a conclusão quando o Rod, no desespero, bebe a fórmula e se transforma em um titã anômalo que raspa a beiça no chão. Essa sequência ela tem uma parte muito legal porque mostra toda uma autoaceitação e autoafirmação tanto da Historia quanto do Eren, porque ambos eles precisavam entender quem eles realmente eram, para assim poder ajudar os outros.
Eu sei, até parece bastante piegas, mas é bem legal a maneira como é apresentada no final das contas. No caso da história, ela se aceita como uma inimiga, entre aspas, da humanidade. Alguém que indiretamente está ligado à situação pela qual a humanidade está passando, e o fato dela ter interpretado ali o papel de Cristo, até mesmo por não saber quem realmente ela era, e agora, quando tudo é revelado, ela decide não virar as costas para quem a apoiou durante todo esse tempo. Então acaba não importando para ela o caminho que lhe foi destinado. Importa o que ela acredita ser certo. Já no caso do Eren, acaba sendo um conflito que é uma coisa já abordada com o personagem há muito tempo, né? Que é aquela responsabilidade ou o peso dele ter o poder de um titã. No caso do Eren, ele se coloca um peso muito grande nas próprias costas, ao ponto de se sentir muito dependente da decisão dos outros para agir ou não. Num momento de maior conflito aqui, num momento de maior indecisão, quando ele toma as rédeas da situação, acaba salvando a todo mundo. Não porque ele era o cara que se transformava em um titã fodão, mas porque ele fez o que era preciso na hora certa. É legal porque aqui é abordado que muitas vezes a gente se coloca em situações de conflitos psicológicos que apenas nós mesmos podemos vencer. O Eren, ele acabava esperando ser direcionado pelo Levi, que é uma figura que ele respeita e tem uma admiração muito grande, sendo que o Eren sentia que ele tinha que fazer alguma coisa, só que não era capaz de decidir o quê. Ele criava obstáculos, pensando que não poderia vencer nada e não fazer nada para ajudar ninguém, e que a história deveria devorar ele porque ela seria alguém mais capaz, né, de ter esse poder titânico. É legal nessa parte, é a hora que eu falo da autoaceitação, quando ele acabou aceitando quem ele é e agindo, principalmente o ato de tomar uma iniciativa própria sem depender de terceiros, ele conseguiu sucesso salvando todo mundo ali. Porque no final das contas, nós somos os nossos piores inimigos. Exatamente por ter conhecimento de coisas que apenas nós temos acesso, pra gente vencer algum obstáculo, antes de vencer o obstáculo em si, a gente tem que vencer a nós mesmos. Isso é que acaba acontecendo com o Eren nesse momento. O Eren, filosoficamente falando, é um personagem muito interessante, mesmo sendo um protagonista padrão. Porque mesmo seguindo padrões, ele é muito humano em suas dúvidas e conflitos. E isso é um dos pontos muito bons do Shingeki no Kyojin. Todos os personagens, mesmo sendo padrões, mesmo sendo clichês, são humanizados. Todos os clichês aqui são bem humanizados, mesmo esses sendo clichês comuns de animes e séries, enfim. Bom, sendo assim, o Rod Reis se torna um titã disforme, sem consciência, e parte sem rumo para lamber os alheios. Pergunto pra vocês, como que você vive 24 horas da sua vida sabendo que no outro dia alguém vai lamber o seu cu? Estou lhe respondendo, não sei. Como eu falei no começo do vídeo, a gente tem aquele temível CGI aplicado para criar um titã de proporções titânicas, que loucura. Mas mesmo aqui, como eu falei, a gente tem um amadurecimento da equipe, porque temos o melhor uso dessa tecnologia na série até o momento. Lógico, ainda destoa da animação tradicional, fica estranho você ver aquele CGI no meio da animação 2D, mas é algo bem menos do que visto no Colossal da temporada passada. Bom, no resumo da ópera, a humanidade se une sob a tutela do Irving, que comanda uma ação fodida pra arregaçar com essa porra desse titã, usando inclusive a população como um chamariz. O Irving, que é um personagem que eu venho falando desde o começo, que é um cara muito foda, e a fodidice dele só tá ficando mais aparente nesses acontecimentos, e nos acontecimentos futuros vai ficar mais foda ainda. Um destaque especial que eu quero trazer é pra cena em que o Rod Titão se levanta sobre a muralha e derruba os intestinos dele sobre a muralha, ele caindo sobre o povo, é uma coisa nojenta, ficou bem gore, mas ficou muito foda mesmo. Ah, que nojo! A História, que não é besta nem nada, usa a situação para parecer que foi ela a grande responsável de derrubar esse titã e assim cair nas graças do povo como sua nova rainha, já que devido ao fato da população ter a imagem de um regente, o Irving precisava de alguém para assumir esse posto. E a História caiu como uma luva nessa pegada. Só que para ser aceita, ela precisava se provar pro povo. Não apenas como alguém que tem o sangue da família Reis e foda-se, ela é regente, então põe essa biscate pra ser a rainha. Não. Com essa situação, ela, e é legal que foi uma iniciativa da História, ela se colocou à frente da situação para poder mostrar pro povo que ela era uma rainha fodida que ajudava o povo e chutava cus alheios. O 10º episódio, que ao meu ver é o melhor episódio até então, traz o passado do Kenny, mostrando sua visão de um questionamento de como seria possuir tamanho poder e conhecimento em suas mãos. E isso se deve às interações que ele teve com o Yuri. De uma maneira geral, o Kenny é um personagem bem mundano. E após suas experiências com diversas pessoas, ele vê que todos precisavam estar embriagados por alguma coisa para seguirem em frente, né? Seja poder, sexo, Deus, etc. Isso vai bem de encontro ao que eu falei anteriormente, que as pessoas preferirem uma bela mentira do que a cruel verdade. Psicologicamente falando, tudo que imaginamos acabam sendo projeções da nossa mente para as coisas que vivenciamos. O amor, por exemplo, nada mais é do que a projeção das coisas boas que a pessoa amada nos traz.
Algo que nossa cabeça cria baseado nos momentos em que estamos com aquela pessoa. Só que a gente não sabe como que é aquela pessoa 100% do tempo. Sendo assim, é comum os casais se decepcionarem ao saberem como é o marido ou esposa, enfim, no ambiente de trabalho ou um ambiente da qual os dois não compartilham juntos. Isso ocorre porque literalmente está ferindo a projeção de que se tem daquela pessoa. Quando o Kenny diz que todos precisam estar embriagados para seguir em frente, inclusive o próprio Yuri, que era alguém tão elevado assim, mostrado como alguém tão bondoso e fora dos padrões. Basicamente o que ele quer dizer com isso é que se a gente for analisar friamente, não se vale o esforço de lutar por nada, porque nada passa de uma projeção, tudo acaba sendo meio que uma fantasia. Isso acaba indo de encontro ao porquê daqueles que herdam o poder do Titã primordial se tornam pessoas tão condolentes, já que eles atingem um estado de consciência suprema e que sabem que não vale a pena lutar por nada, pela humanidade ou pelos titãs, enfim, por porra nenhuma. Porque no final das contas, coisas como a bondade, justiça, Deus, certo ou errado, são apenas projeções, conceitos criados pelo ser humano. O estar embriagado que o Kenny fala remete ao fato de estar tão fora de si a ponto de conseguir subjugar a verdade que o cerca por aquilo que se crê. Como eu falei, poder, Deus, sonhos. Essa que é uma das bases da filosofia do niilismo, né? Que basicamente prega que não existe o sentido algum na existência, e o estar embriagado, como o Kenny fala, e eu já repeti 325 mil vezes aqui, como o Kenny diz, seria a fuga para essa realidade. Como eu disse, essa realidade cruel, feia e sem filtros. Porém, esses são conceitos que a série aborda aqui, e no final das contas, concordar ou não com esses conceitos vai de cada um. Antes da sua morte, o Kenny acaba entregando para o Levi uma injeção para transformar alguém em titã, e revela que o Levi é na realidade o seu sobrinho, mostrando ali algumas cenas da infância do Levi, que são bem bacanas por sinal, mostrando a morte da mãe do Levi e tudo mais, como foi a infância dura do Levi. Lembrando que alguns acontecimentos do passado da vida do Levi são abordados em um spin-off, também muito bacana por sinal. Mas no resumo da ópera, o Levi também é um Ackerman, sendo assim imune ao poder titã de apagar as memórias. Após a coroação da história do primeiro sorriso do Levi desde sua estreia em Shingeki no Kyojin, o que gerou excitação sexual nível 20 nas otakas desse mundão, foda-se, é o homem da minha vida! O episódio encerra com o misterioso detentor do poder bestial fazendo uma breve aparição no final ali, deixando todo mundo com aquele ar de... oh meu Deus, que coisa louca. Bom, e o 11º episódio, ele traz ali uma questão bem introdutória mesmo, essa nova saga, esse novo arco que vai começar aqui no Shingeki no Kyojin. É mostrado o passado do pai do Eren ali, juntamente com o primeiro comandante que o Eren teve. Algumas questões, como eu falei anteriormente, de autoafirmação do Eren em se sentir ou não alguém especial ou diferenciado, são colocados aqui também. Mas como eu falei, é um episódio bem introdutório. Ele serve para enriquecer um pouco mais do background, para dar uma motivação inicial pro Eren e pro grupo de reconhecimento e ali buscar o porão onde teria toda a verdade por detrás da história dos titãs, da muralha e tudo mais. É bem legal também, um episódio muito bom e, cara, realmente muito bem animado, principalmente nas cenas finais ali. E todo o clima que a série acaba abordando nesse 11º episódio da terceira temporada aqui. Mas enfim, com essa terceira temporada, Shingeki no Kyojin se tornou uma série consolidada em se tratando da animação, né? O mangá já tinha conquistado isso há muito tempo já, mas o anime ainda tinha essa dúvida, entre aspas, até pela demora da chegada da segunda temporada, enfim. Essa terceira temporada trouxe um enredo consistente e uma evolução contínua na série. Sendo assim que vem os próximos episódios e, cara, pode confiar, porque daqui vai ficar cada vez mais foda daqui pra frente. O bagulho fica espetacular. Bom, gente, então é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like maroto. Se não tá no canal ainda, é só inscrever-se. Ativa os sininhos para sempre receber as notificações. Isso é muito importante, porque o YouTube ele tem a necessidade de você ativar esse sininho para receber notificações. Vai saber lá por quê, mas enfim, é as regras. É assim que toca a banda. É assim que o bagulho fica louco, beleza? Não esquece de indicar esse vídeo para 5 amigos seus que você acha que vão gostar do canal. Também entra lá no grupo do Facebook, que é um lugar muito bacana onde a interação rola solta, é bem legal lá. Dá pra gente tirar um barato muito foda, é bem legal mesmo. E lembrando que esse vídeo tem uma meta de 150 likes. Se esse vídeo chegar a 150 likes, eu faço a segunda parte da análise aqui dessa terceira temporada de Shingeki no Kyojin. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou, tchau, tchau. Uhul!